capítulo 5, versículo 22. E naquela relação de fruto, aparece quase que coladinho, bondade e benignidade. E se eu pedisse para você definir a diferença entre bondade e benignidade, eu acho que eu colocaria você em maus lençóis. Porque, na verdade, se eu tivesse que vir aqui no susto e falar para você o que é benignidade, eu estaria em maus lençóis. Essa semana eu fiquei pensando qual que é a diferença de bondade e benignidade. Enquanto, inclusive, estudava e buscava em várias literaturas, encontrei a verdade de que muitos autores, muitos eruditos, eles pegaram e grudaram assim, ó, tchuc, bondade e benignidade como uma coisa só. E isso me deixou, pastor Mané, com a pulga atrás da orelha. Eu tenho certeza absoluta, porque Jesus falou que não há nenhuma palavra jogada fora, não há nenhuma palavra frívola, não há nenhum, na verdade, símbolo gramatical desperdiçado na Bíblia. Afinal de contas, a fala bíblica é de que das vírgulas e dos tios serão pedido conta. Então, se tem bondade e benignidade, é porque tem diferença, e tem mesmo. Uma das maneiras de diferenciar, a gente só conhece e reconhece aquilo que a gente define. Quanto mais você se esforçar para definir as coisas, melhor vai ser para você. Quanto melhor você definir, achar os termos, achar o que quer dizer, melhor você vai entender, melhor vai absorver, melhor vai viver. E alguns termos a gente define pelo oposto, e aí vai ficar fácil. Quer ver como vai ficar fácil? Qual que é o oposto de bondade? Maldade. Ah, tá vendo? O auditório é qualificado, os irmãos são uma bênção. Exatamente. O oposto de bondade é maldade. Qual é o oposto de benignidade? Malignidade. É isso, irmãos, é isso. É isso, que se você olhar, então, pelo oposto já começa a ficar mais fácil. Bondade é o que a gente faz. Maldade é o que a gente faz. E a gente pode fazer uma maldade e, às vezes, ser uma maldade sem querer. Eu não sabia que eu ia entristecer aquela pessoa. Mas foi uma maldade. A gente pode fazer uma maldade e sabendo o que a gente estava fazendo, mas depois ficar triste. Nossa, que maldade, eu fiz uma brincadeira de mau gosto. Maldade. A malignidade é quando a gente faz uma maldade e tem prazer na maldade. Aquele menininho que colocou o gato no micro-ondas e ficou dando risada, sabe? Malignidade, é um coração maligno. É por isso que malignidade, inclusive, o maligno, nas páginas da Bíblia Sagrada, é o próprio inimigo das nossas almas. Então, agora que nós já definimos o oposto para o mal, aí fica mais fácil da gente ir para o bem, né? A maldade são os atos que a gente faz. A malignidade é um espírito que tem prazer em fazer as coisas erradas. O cidadão que não se arrepende, que fala, eu bato mesmo, eu brigo mesmo, eu me converti, mas meu braço não se converteu. Já viu? Tem até crente que fala isso, irmãos. Malignidade é um coração, então, que não se quebranta. Agora a gente vem para onde a gente quer chegar, porque a gente não está falando da obra da carne, está falando do fruto do Espírito. E como a gente está falando do fruto do Espírito, bondade é aquele gesto que a gente faz em favor do outro. Benignidade é um coração disposto a fazer o bem. É um coração preocupado em fazer o bem. O bondoso dá um pãozinho para quem está pedindo na porta. O benigno fala assim, tadinho, eu tenho que passar uma manteiga no pão. Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa aqui dentro para não comer o pão seco. Entendeu, irmãos? Benignidade é preocupação. Benignidade é um gesto de bondade neste mundo que nós estamos cercados de malignidade, cercado de histórias, e você acompanhou, eu destaquei ali quatro histórias de gente muito, mas muito pobre, gente miserável.
Um desses miseráveis gritava com um policial militar: você manda lá na favela, aqui não, aqui é Alphaville, eu ganho 300 mil reais por mês. Miserável, pobre, irmãos. Ai, pastor, como assim que ele ganha 300 mil reais por mês e é pobre? É pobre porque só o que ele tem é dinheiro. Outro deles falou para o entregador assim: ó, você tem inveja da cor da minha pele, ó, você queria era ser branco. Pobre, no mesmo condomínio de ricos. A outra mulher falou assim: fala direito comigo, você não está falando com o cidadão, está falando com o engenheiro. Pobre. Gente que faz as coisas, acha que está fazendo, inclusive acha que está certo, acha que tem razão. Rasga a multa que o policial está trabalhando e diz: eu sou desembargador, você é um analfabeto. A malignidade é esse coração, irmãos, de quem faz o mal e pensa que está fazendo bem. De gente, então, que em função da malignidade faz com que não haja arrependimento, que não haja de alguma maneira uma inclinação boa, que não haja de alguma maneira um desejo de ver o outro melhor. Pelo contrário, o desejo é humilhar, o desejo é ofender, o desejo de quem é tomado por malignidade. A desconsideração com o outro faz com que a pessoa seja grossa. E nós estamos, irmãos, em dias de grosseria, e precisamos ficar muito atentos para que isso não entre em nosso coração cristão. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que na casa do cristão não é lugar de gritaria. A Bíblia nos ensina, e o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Éfeso, em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Antes, saiam palavras que edifiquem a quem ouve. Não há espaço para palavras de duplo sentido, não há espaço para ofensas, não há espaço para palavrões, não há espaço para falas que ataquem o outro, que maldigam o outro, que sejam antagônicas ao outro, para brincadeiras de mau gosto, brincadeiras onde só um lado dá risada, o outro lado fica sem graça. Essas disposições, sabe, daquele que fica fazendo, fica batendo, fica ali falando, e a pessoa está sem jeito, está desconcertada, mas a pessoa continua falando e dando risada, porque ela tem uma malignidade, porque ela tem prazer em fazer o mal, prazer em humilhar, prazer em agir de forma, então, que no tema do congresso que os meninos me acompanharam na sexta-feira, cria muros e não pontes. Faz com que as pessoas fiquem separadas e não juntas. E o chamado cristão é um chamado para a gente juntar. O chamado cristão é para aproximar. O chamado cristão é para a gente poder agir de uma maneira que promova, que aproxime, que construa. E uma palavra que se repete nas páginas da Bíblia Sagrada, não como palavra, mas como conceito, é gentileza. Em casa a gente até brinca com um personagem pitoresco do Nordeste do Brasil, que morreu recentemente, o Seu Lunga. O Seu Lunga foi identificado como o homem mais ignorante do Brasil. O Lunga é o homem mais grosso do Brasil. Para você ter uma ideia, um dia a mulher dele falou assim: Lunga, quer café? Ele falou: quero. Quer que leve na xícara? Não. Joga no chão e traz com rodo. Cabe ignorante, né? O homem mais ignorante do Brasil. Então, às vezes a gente faz uma brincadeira em casa, mas sempre estamos valorizando o conceito da gentileza, de considerar o outro superior a nós, de beneficiar o outro, de até eventualmente ter prejuízo. E dentro desta visão, irmãos, de beneficiar o outro,
dentro desta palavra que é tão frequente na Bíblia, o termo técnico mais comum é benignidade. Benignidade é suavidade. Benignidade é gentileza. Benignidade é fazer o bem para além do bem. É mais do que o pão, é a manteiga no pão. Benignidade é o traço de Deus. Deus é benigno. Quando você caminha e vai olhando as páginas da Bíblia Sagrada, no Salmos capítulo 5, você vai encontrar a afirmação que Deus é grande em benignidade. No Salmo 25, você encontrará que a benignidade do Senhor se estende por todo o tempo. No Salmo 36, você vai encontrar a afirmação que a benignidade do Senhor é um bem precioso. No Salmo 86, você encontra a afirmação que Deus é abundante em benignidade. O salmista, no Salmo 94, diz que a benignidade do Senhor sustenta a vida dele. No Salmo 119, a benignidade do Senhor enche toda a terra. No Salmo 119, no versículo número 76, o salmista diz que ele é consolado pela benignidade do Senhor, por essa disposição do Senhor de lhe promover. O Salmo 119, versículo 88, diz que a benignidade do Senhor traz vida para nós. Deus é benigno, irmãos. Deus é tão benigno que Jesus falou em Lucas, capítulo 6, versículo número 35, que a benignidade do Senhor vem sobre os maus e sobre os bons. Deus é benigno. Deus é benigno, e isso traz para nós esta alegria de saber então que Deus nos é favorável, que Deus nos presenteia com mais do que nós merecemos, que Deus tem uma disposição gentil em nos acolher, que Ele não nos repele de pronto, que não trata com ignorância, que as nossas perguntas, por mais idiotas que sejam, recebem dEle atenção, resposta, que Ele para ouvir, que Ele olha nos nossos olhos, que Ele nos ama. Deus é benigno, irmãos. E dentro dessa benignidade, do Deus que faz atitudes em favor do seu povo, para alcançar o seu povo, quem anda com Deus vai experimentando essa benignidade. E um caso que eu quero trazer para você, para que você perceba que a benignidade se manifesta para quem merece e para quem não merece, porque é assim que Deus nos trata, e é assim que Deus nos ensina a tratar. Um bom exemplo está no livro de Gênesis, capítulo número 26, começando no verso número 12, texto que eu quero ler para você. Gênesis, capítulo 26, versículo número 12, uma ilustração bíblica da benignidade. Onde um patriarca vive uma experiência demonstrando essa bondosa disposição para com o próximo. Pastor, o que é benignidade então? Benignidade é uma bondosa disposição para com o próximo. Se no frio de 7 graus de Moreira César, sua esposa falar assim: bem, pega uma água para mim na cozinha, e você tiver uma bondosa disposição para com o próximo e sair de debaixo do edredom e pegar a água, você é uma pessoa benigna. Benignidade é uma bondosa disposição para com o próximo. Vamos falar juntos? Benignidade é uma bondosa disposição para com o próximo. Combinação, tá? Bondosa, não está fazendo a pulso, não está fazendo porque estão mandando, não está fazendo porque tem alguém olhando. É bondosa e é uma disposição. Olha esse exemplo bíblico de Gênesis 26, começando no verso 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado.
pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Olha, ele ganhou coisas, teve inveja. Tiveram inveja dele. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelo servo de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vai para outro lugar, disse Abimeleque. Você se tornou poderoso demais. Então, Isaque pegou as coisas dele e foi embora. Partiu e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. E reabriu novos poços que seu pai havia cavado antes e que os filisteus tinham entulhado depois que Abraão morreu. E aí aqueles novos poços que ele cavou de novo, ele deu os mesmos nomes que o pai tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Essa água aí é nossa, hein? Diziam aqueles pastores. Por isso, o Isaque chamou aquele poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque chamou de Sitna. Isaque abandonou esses poços e mandou cavar outro mais lá na frente. Dessa vez, ninguém discutiu por causa daquele poço, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: ufa, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para nós prosperarmos nessa terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. Multiplicarei os seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e os seus servos cavaram outro poço. Essa é a história, irmãos. É a história de um homem que cavou um poço e aí um grupo ficou com inveja. Cavou um outro poço, um grupo ficou com raiva. Cavou um outro poço, mandaram ele embora. E sabe o que ele falou? Eu vou brigar por causa de um poço. Poço é bênção no território. Eu vou embora, fiquem com o poço. Eu passo e a bênção fica. Porque naquele tempo, né, no deserto, o poço é um posto de gasolina hoje. É a fonte da riqueza, é a fonte da juventude, fonte da vida. Eu vou brigar por causa de um poço? Eu passo, deixo a minha bênção, passo, e aí o que vem lá na frente, tranquilo. Deus está comigo. E a história começa dizendo que o Isaque era rico. Não. A história começa dizendo que o Isaque tinha muitas posses, era muito próspero, era muito poderoso. A história termina dizendo que o Isaque era rico, porque mais do que posses, agora ele tinha Deus, tinha a promessa de Deus, tinha o que Deus tem para oferecer, que é maior do que carro, que é maior do que casa, que é maior do que medalha de ouro. Tinha amizade com Deus, que é o que tem o verdadeiro valor. Que Deus abençoe. E aí, você liberal, você generoso. E o generoso, Deus abençoa. É como se Deus olhasse para você e dissesse: nas mãos desse eu posso confiar, porque ele não retém, ele distribui. Essa, irmãos, generosidade, essa postura do Isaque é a postura de quem perde para ganhar.
de quem entende esta lógica bíblica, que a gente sempre vai ter opositores, e que a gente, na condição de detentor da bênção do Senhor, não temos outra alternativa senão passar abençoando. Algumas pessoas serão ingratas, algumas pessoas serão maldosas, algumas pessoas serão traidoras, algumas pessoas vão entulhar o nosso poço, a gente está cavando, o outro está jogando terra dentro. A vida não é assim? Às vezes a gente está cavando, estou fazendo o maior esforço para as coisas dar certo, para a família dar certo, para o trabalho dar certo. Eu puxo para um lado, você puxa para o outro. Não deixe isso transformar você numa pessoa maligna. Agora também eu vou me vingar. Essa é a postura do maligno. Agora também vão ver. Agora que fez isso comigo, vai ter que me aguentar. O maligno está a serviço do maligno, que planta dissensões, que planta briga, que planta ruptura, que joga a culpa nos outros, que não consegue conciliar, que não consegue agregar. A Bíblia vem trazendo para nós esse olhar, para que a gente perceba que a malignidade, ela tem uma escala nesse egoísmo. Você se lembra, o Adão, lá em Gênesis, deixou de ouvir a voz de Deus e ficou mal, teve que se esconder. Mas como a malignidade, ela tem uma escalada, o filho do Adão já veio pior. O Caim matou o Abel. Já cometeu um ato de maldade. Mas como a malignidade tem uma escalada, o descendente do Caim, o Lameque, ele matou um homem porque ele pisou no pé dele. Deixa eu ler para você. Está em Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Escuta o que eu vou dizer para vocês, mulheres de Lameque. Eu matei um homem porque me atacou. Um rapaz porque esbarrou em mim. Observe que mais do que matar um rapaz, que já é uma coisa indescritível, mas o que eu vou falar para você até é esquisito. Pior do que matar o rapaz é se vangloriar de ter matado o rapaz. Pior aqui, o que está demonstrando aqui, irmãos, entra a malignidade, entra essa questão que já começou a entrar em Caim, porque Deus perguntou assim, Caim, onde é que está o seu irmão? E o Caim falou, por acaso eu sou babá do meu irmão? Já começou a malignidade, que é de quem não se arrepende. É mais, estou batendo na tecla com você, sempre para você perceber que Deus trabalha na essência do nosso coração. E que se você sente prazer em fazer o mal, sua situação está muito ruim, está péssima, está digna do inferno. Mas que o sangue de Jesus que purifica todo pecado, que transforma um coração de pedra em coração de carne, se você entregar sua vida a Jesus, Jesus vai transformar a sua disposição de fazer o mal, sua alegria de falar mal da vida dos outros, esse seu prazer de colocar um parente contra o outro, de fazer dissensão, vai transformar você de uma pessoa de choque em uma pessoa de harmonização. Você que é uma maldição, que a pessoa fala, ixi, já vem, não fala nada não, que o que a gente disser aqui, ele vai sair para falar lá em outro lugar. Vai transformar você numa bênção. Puxa, eu vou pedir um conselho para ele, vou pedir um conselho para ela, porque ele tem uma palavra boa, ele tem uma disposição bondosa de fazer o bem. É isso que eu quero que você perceba, que Adão, Caim, Abimeleque, o Lameque traz aqui para nós esse olhar que todos nós precisamos perceber, irmãos, dessa condição crescente do pecado, que é assim. Talvez você tenha visto no noticiário aí um cidadão da música batendo na mulher no apartamento. Não começou batendo, não começou, pode ter certeza. Começou com um empurrão, começou com uma palavra grossa, é uma burra.
depois jogou no sofá, depois deu um cascudo, e quando vê, irmãos, está socando, como se fosse luta de MMA. A violência, ela é crescente, é uma escala crescente, e assim como a malignidade é crescente, eu não vim falar de malignidade, eu vim falar da benignidade. A benignidade é crescente. Eu e você podemos entrar nessa rota de benignidade, nessa condição em que a gente promove o bem. E aí? Você está mais para quem? Mais para o Lameque, que faz as coisas erradas e ainda se vangloria, ainda fala na reunião da família, comigo é assim mesmo? Ou você está mais para o Isaac, que fala, fica tranquilo, vamos, pega as coisas, vamos embora, não vamos brigar não, vamos ali, a gente abençoa outro lugar. Quem é você? Lameque ou Isaac? Para ser Isaac, você viu que é prejuízo, né, irmão? Deixar meu pocinho lá não é fácil não. Eu nunca venho aqui falar para vocês que eu sou o bambambam, não. Eu sempre venho falar para vocês que eu estou na briga. Eu vou deixar meu pocinho? Eu cavei, deu maior trabalho, né, Inácio? Maior trabalho para cavar meu pocinho, o cara chegar lá e agora esse poço é meu? Irmãos, eu realmente por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo. A minha inclinação é má. Mas a Bíblia traz um chamado à mortificação. A Bíblia traz um chamado para entender que esse Robson mau tem que morrer, e um Robson novo tem que viver, e que se eu amar a minha vida, eu perco a minha vida, mas se eu perder essa minha vida, digo, o poço é meu, ninguém vai mexer no meu poço. Se eu perder essa vida, eu vou encontrar a verdadeira vida. Quem amar a sua própria vida, perdê-la. Quando você entende isso, e quando você entende que você não consegue largar o seu poço, e que é isso mesmo, pela graça nós somos salvos mediante a fé, não vem de nós para que ninguém se glorie. Os méritos nunca são nossos para a salvação, e os méritos também não são nossos para a santificação. O Senhor nos santifica e nós precisamos ter disposição. E aí, quando a gente vem para o nosso texto da nossa série de mensagens, cada domingo trabalhando uma qualidade, a gente vem ao encontro agora da benignidade, que é este olhar e essa consciência que eu não consigo ter disposição para fazer o bem, mas se eu tiver comunhão com Deus, se o Deus da minha história estiver reinando na minha vida, se eu conhecer a Deus, deixar meu poço se torna coisa natural, se torna algo que não precisa ser pedido, não precisa ser cobrado, não precisa ser a pulso, não precisa ser a força, é alguma coisa que quando eu vejo eu já deixei, já fiz gestos bondosos, de boa vontade, e por isso sou alguém benigno. O que a gente faz é bondade, o meu coração inclinado para a bondade é benignidade. Eu quero chamar você para perceber isso, que a benignidade brota de uma vida com o Espírito Santo de Deus. E já começar a trazer você para a intimidade com a palavra e para a decisão com Deus que muda a sua vida. Realmente eu falei uma coisa que foi mal entendida, eu plantei uma briga lá na família, puxa, eu tenho sido maligno, hein? Irmãos, sabe uma coisa que eu entendo que é malignidade demais? E que, acho que eu até já falei aqui, mas como o auditório é rotativo, tem coisas que eu falo e repito que eu acho que vale a pena. Aquele negócio que tinha de pegadinha, não tinha um negócio assim? Não sei se tem ainda. Não sei se ainda tem. Que vem uma vozinha assim andando, aí a vozinha pisa na tábua, a tábua bate no rosto dela e todo mundo dá risada. Vem um menino no cavalo, pegadinha. Tinha de um monte de gente, acho que a mais popular, pegadinha do Faustão. Tem um gordinho, o gordinho cai, sai rolando, todo mundo dá risada. Puxa, mas a pessoa se esfolou ali, né? A pessoa se machucou, a pessoa de idade, caiu, a gente está dando risada. Sabe o que é isso? Malignidade, irmãos. Malignidade. Se você
Fala bem feito, malignidade. Já pensou ver uma pessoa, irmão, caindo aqui na rampa da igreja e dar risada? Se deixar, essas coisas entram na mente da gente, a gente vai vendo na televisão, vai entrando na mente da gente, e principalmente os meninos, né, moça? Os meninos mais novos dão risada da gente mesmo, zoa mesmo a gente. Benignidade, disposição, que vem pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A cada semana você já está decorando essa lista. E mais do que isso, você já está se interessando em ver brotar essas qualidades na sua vida. E mais do que isso, por causa do seu interesse, da sua oração, você está se tornando uma pessoa melhor para a glória de Deus. Encontrará Deus aqui essa noite? Gente falando assim, eu quero ser uma pessoa mais benigna. Vamos ler? Gálatas, capítulo 5, versículo número 22, onde a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito produz, ou melhor, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência e hoje, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, irmãos, eu não estou falando para você de bondade, eu estou falando para você de benignidade, da disposição, da gentileza, da doçura que precisa estar no... Irmão, não pode ter crente grosso, hein? Não pode ter crente grosso. E não sou eu que vou andar com cartão vermelho no meu bolso, né? Ficar dando, cartão vermelho, o irmão foi grosso, o irmão entrou na fila na frente das irmãs, irmão passou e não deu bom dia. Não, não sou eu, Deus me livre. Você tem o Espírito Santo, eu estou te ensinando, e você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Eu já contei para vocês aqui que eu fui num acampamento, quiseram me colocar lá na frente na fila do almoço. Tinha acabado de pregar uma coisa semelhante a essa, pregar a Bíblia. Falei, não, irmãos, tem os irmãos aqui com diabetes, tem as irmãs com criança de colo, as irmãs grávidas, vai colocar um pastor lá na frente, por quê? Vocês estão ficando doidos? Estão ficando doidos? Deixa as pessoas comer primeiro, eu como depois, lá, se sobrar, fica tranquilo. A Bíblia, irmãos, é ensino para a vida da gente, é ensino para a gente aplicar na nossa vida. E olha, a gente pode se diferenciar, dar bom testemunho, mostrar que Cristo vive em nós a partir desses pequenos gestos surpreendentes, diferentes de todo mundo. Eu tinha um irmão muito amado, essa semana o Facebook me lembrou dos 6 anos da morte dele. O irmão Mário Lúcio Nascimento foi congregar lá conosco em Arthur Alvim, e foi bastante pesado para mim, porque eu estava no começo de ministério e ele era muito bom. Ele era daquela igreja menonita, tinha uma base presbiteriana, foi 6 anos auxiliar do Augusto Nicodemos, era um irmão bom. E eu estava ali, pastor novo, aprendendo, começando, mas eu entendi que Deus me presenteou com a vida daquele irmão, levou ali para ser meu professor, e num gesto de humildade, me tratava como pastor, não desmentia o que eu falava, foi muito bom. E os dias do nosso irmão terminaram com uma ansiedade. Talvez alguns de vocês que tenham aquele devocionário chamado Pão Diário, no Pão Diário, cada texto no final tem as iniciais. Toda vez que você pegar um Pão Diário que estiver MLN, é Mário Lúcio Nascimento, aquele irmão que congregava conosco. E aquele irmão teve um derrame, e em função da história que ele tinha com a vida cristã, as pessoas que conheciam, ele evangelizou um pastor de um grande hospital de São Paulo, do Morumbi. E quando ele teve o derrame, o médico falou, vem aqui que eu quero dar uma olhada em você. E eu era o pastor dele, eu fui levá-lo no hospital. E eu cheguei lá naquele hospital, lá que só tinha carrão, só tinha Chitãozinho e Chororó, só tinha gente simples. E nós dois lá, os dois pretinhos lá. Os dois pretinhos lá no hospital, irmãos. E a gente falava bom dia para as pessoas no elevador, as pessoas não respondiam, não. As
pessoas entraram na sala de espera, a gente era invisível, não olhava para nós. Olha só que coisa sinistra, que coisa estranha, irmãos. Invisível, porque é um mundo de grosseria. Aquelas coisas simples que a gente ensina para as crianças, aquelas coisas que o Anderson ensina para o Miguel, que o Anderson ensina para o Mateus, fala, ó, bom dia, por favor, com licença, obrigado, que as criancinhas pequenininhas da nossa igreja, tudo bem educada tem, os adultos no mundo não têm, irmãos, não pede licença. Tem irmãos aqui que já trabalharam na portaria, já trabalharam em algumas atividades, que possivelmente já passaram por esse desprazer, de gente grossa. É um mundo grosso, em que nós, com a nossa gentileza, exalamos o bom perfume de Cristo, com nossas palavras temperadas com sal, como disse o apóstolo Paulo, palavras que edificam quem nos ouve, palavras e posturas que imitam o nosso Senhor Jesus, porque ser cristão é ser pequenos cristos, ser imitação de Cristo. Você já percebeu como Jesus era gentil? Jesus foi interrompido, irmãos. Uma mulher com fluxo de sangue interrompeu Jesus. Jesus foi grosso. Oh, sai daí, tira a mão de mim. Jesus, você viu? Já viu Jesus ser grosso com alguém? As crianças, os catarrentinhos quiseram chegar, né? Não é criança nossa aqui não, tudo bonitinho. Os catarrentinhos quiseram chegar em Jesus. Você já viu? Ô, sai daí, moleque, cheirando xixi, vai para lá. Você viu Jesus falar isso? O que Jesus falou? Deixa vir para mim os pequeninos. Jesus estava dormindo no barco, foram acordar ele. Quer ver eu ficar nervoso? É me acordar, irmãos. Não é? Você não, né? Só eu. Acordaram Jesus no barco e eu, rapaz, vocês estão devagar de fé, hein? Mas eu vou lá, fica tranquilo. Você já viu Jesus sendo grosso com alguém, irmãos? Por que você vai ser uma pessoa grossa? Você vai ser grosso com seu marido, grosso com sua mulher, grosso com seu filho, grosso no trabalho porque você é chefe ou porque você é dono do comércio. Por quê? Por que você vai gritar? Por que você vai falar palavrão? Por quê? Você é crente. Crente tem que ser diferente. A gente tem até mau exemplo vindo de cima. Vocês não gostam que eu fale de política, mas eu tenho que falar. O mau exemplo vindo de cima. Mas nós somos cidadão do céu. Nós não vamos imitar quem fala que está fazendo não sei o que e andando para as pessoas. Não, a gente não é linguajar do crente, irmãos. Não é linguajar do crente. O crente é diferente. O crente tem a ação do Espírito Santo em sua vida. O fruto do Espírito é benignidade. É um coração disposto a fazer o bem. Um coração que faz de boa vontade. Em Hebreus capítulo 13 diz que se fizer gemendo não é válido. Um coração que faz com alegria. O apóstolo Paulo diz, Deus ama quem faz com alegria. Não é para fazer gemendo, irmão, fazer resmungar, tá bom, eu vou lá. Oh. Não, com alegria, irmãos. Vai buscar uma pessoa. Aliás, hoje eu preciso aqui, lá na frente você vai me dizer se você é essa pessoa. Eu preciso de um casal para ficar quarta-feira, das 8 às 9 horas, na casa da irmã Vasti, junto com a irmã Salvina. Você sabe, a irmã Salvina está acamada, então eu preciso de um casal para ficar lá por 1 hora com a nossa irmã, para que as outras 2 irmãs, que têm a idade avançada, venham para o culto de quarta-feira, que elas sentem falta de estar na comunhão conosco. Então eu vou precisar de 2 voluntários. Um voluntário para ficar fazendo companhia para que está acamada e um voluntário para trazer elas para o culto. Não precisa me falar agora, lá na porta você vai me dizer. Mas só vai se você for com alegria, tá? Só faz se for benignidade sua. Ah, que coisa boa, eu vou. Poder servir minha irmã, poder abençoar. É disso que nós estamos falando, irmãos. Benignidade é qualidade divina. E é desejável para nós e transforma vidas. Quando a gente faz de boa vontade, quando a gente faz e Deus através de nós quer atuar, Deus através de nós quer abençoar, Deus através de nós quer alcançar vidas,
Mas como é que vai alcançar com uma pessoa grossa, irmãos? Não alcança, não alcança. Seja uma pessoa benigna, seja uma pessoa que vive esse momento, vive essa condição, esse fruto do Espírito, essa qualidade de Deus na sua vida, fazendo a vida melhor. Quem sabe, hein? Se você não está espantando as suas pessoas por causa do seu jeitão. Já pensou que peso? Dia de acertar as contas com Deus, por causa da minha grosseria eu espantei as pessoas. Benignidade, fruto do Espírito, não vem de você, o Espírito faz brotar na sua vida. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça por bondade.